Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o refluxo. Eu quero abordar com vocês uma pergunta que tem aparecido com frequência aqui no meu Instagram. Sempre quando eu abro caixinha de perguntas, tem mamãe fazendo essa pergunta, tem mamãe com essa dúvida, que é até qual idade o refluxo pode aparecer no bebê? Então, até com que idade aí o bebê pode continuar apresentando refluxo? Eu vou responder para você hoje e tirar todas as suas dúvidas. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. As dúvidas que vocês tiverem, eu vou conseguindo ajudar vocês por aqui. Para quem está chegando agora, a primeira vez que está acompanhando as nossas lives, eu sou encantador de bebês, Dr. Dalton Lima também, conhecido como encantador de bebês, e estou aqui sempre para poder ajudar vocês com conteúdo, com informação, para que a gente possa fazer com que seu bebê se livre de vez das dores de cólica, de refluxo e melhore da insônia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o refluxo, sobre esse desconforto que afeta tantos bebês e que aí perturba a vida dos papais também, porque a gente sabe que o bebê que tem dor, ele não dorme bem. E sempre eu costumo dizer que o refluxo causa dor. Então as pessoas às vezes pensam que o refluxo é só aquela volta de leite, só aquele leite que você percebe que o bebê está jogando para fora, mas nem sempre. Pode acontecer o refluxo que é aparente, pode acontecer o refluxo que é oculto, e os dois refluxos, essas duas situações, podem causar dor para o bebê, porque toda vez que o leite volta, isso vai causar uma queimação na garganta do bebê, vai causar um desconforto ali na região da garganta dele, de todo o esôfago, por onde está entrando esse leite que acaba saindo de volta. Então, é uma sensação de queimação que ele acaba sentindo, aquela praticamente parecida com aquela sensação de azia que a gente tem. Então, o bebê tem essa queimação e se isso fica constante, se isso começa a ficar aí por um período muito longo, acaba se tornando um processo crônico e pode gerar aí algumas alterações para o bebê. Então, o bebê pode apresentar uma esofagite, uma alteração estomacal, pode apresentar vários sintomas, várias alterações associadas ao refluxo. Então, o refluxo não é aquela coisinha bonita que a gente vê o bebê só jogando leite ali e que tá tudo bem. O bebê tem dor, tem desconforto e, como eu sempre costumo dizer, bebê que tem dor não dorme bem. Então, se o seu bebê tem insônia, provavelmente ele pode estar sofrendo com algum tipo de dor, seja de cólica ou de refluxo, e isso está favorecendo para que todos esses sinais aí acabem se exacerbando e fazendo com que ele não consiga dormir de uma forma tranquila. E aí, os bebês eles podem apresentar o refluxo desde o primeiro dia de vida. Então, o primeiro dia de vida, o bebê pode começar a apresentar refluxo, caso ele tenha sofrido algum tipo de alteração dentro do útero. Então, se o bebê sofreu algum tipo de compressão na cabeça, algum posicionamento mantido ali que ele ficou gerando algum tipo de tensão maior no corpo dele, maior do que é o esperado, isso pode ter gerado aí uma sobrecarga, pode ter causado toda uma alteração de funcionalidade em todo o organismo dele e isso está favorecendo, está levando para que ele apresente o refluxo logo nos primeiros dias de vida. O refluxo também pode aparecer com o passar das semanas. Então é muito comum às vezes do bebê nascer e ficar tranquilo por alguns dias, passou 10, 15 dias, o bebê começa a apresentar desconforto. Aí o bebê começa a chorar, começa a ficar mais irritado, começa a apresentar toda uma irritabilidade, um desconforto ali que às vezes acontece durante a mamada ou logo após as mamadas, e isso é bem característico também desses processos do refluxo. Porque muitas vezes o refluxo está sendo causado por um torcicolo. Então, se o bebê tem uma alteração na região do pescoço, se ele tem algum tipo de tensão na região do pescoço, isso pode fazer com que ele apresente aí uma volta de leite, que ele tenha uma digestão mais dificultosa. Se você está chegando agora aqui pela primeira vez, está acompanhando pela primeira vez um conteúdo meu, você não deve ter ouvido ainda, mas eu costumo falar sempre sobre isso. Aqui na região da base do crânio, nós temos nervos importantes que fazem com que o nosso estômago funcione bem, a nossa musculatura do pescoço trabalhe de uma forma normal, que a deglutição seja funcional, que a gente tenha uma boa deglutição para conseguir engolir. Se o bebê tem um torcicolo, se ele tem uma tensão no pescoço, isso favorece o mau funcionamento de algumas estruturas, principalmente dessa região da base do crânio. E aí o que vai acontecer? Se na região de onde sai o nervo que comanda o funcionamento do estômago existe uma alteração, a região onde o leite vai chegar, que é o estômago, vai sofrer uma alteração de funcionalidade. Então é como se a parte inicial, a central do sistema estivesse aqui. E quando a informação chega errada para o estômago, isso gera uma alteração de funcionamento. Então o bebê começa a apresentar sintomas.
E aí o bebê ele pode estar ali nos 10, 15 dias de vida dele, até agora não apresentou nada, só que desde que ele nasceu ele está nesse vício de posição. Ele está apresentando essa posição viciosa para dormir, que você vai observar assim, quando o bebê estiver dormindo. Então o bebê está dormindo, se você colocou ele deitado, ele começou a inclinar a cabeça para um lado com uma frequência muito longa, assim, vários dias fazendo isso, fica de olho que isso pode ser um sinal de torcicolo. E aí essa alteração pode aparecer, como eu falei, lá pelo 15º dia de vida, justamente por esse vício de posição. Não porque aconteceu alguma coisa antes, mas porque ele criou um vício de posição e se acostumou a dormir daquela forma. E isso foi gerando tensão muscular. E a musculatura começou a segurar toda essa movimentação, começou a dificultar o movimento do pescoço dele, favorecendo para que ele tivesse essa tensão. E aí ele não consegue coordenar muito bem as funcionalidades do organismo. O organismo dele não funciona tão bem como deveria. E aí pode começar a aparecer os sintomas do refluxo. Em alguns casos, o bebê não teve alteração dentro do útero, o bebê não teve um vício posicional, os pais já corrigiram ali as posições, só que o bebê teve um chicote cervical, que é quando o bebê sofre um chicoteamento da cabeça, quando a gente segura o bebê de uma forma errada e o bebê tem a cabeça solta para trás. Isso também pode favorecer o refluxo. Então, para você perceber que são vários fatores aí que favorecem para que o bebê tenha refluxo. Então, às vezes você vai fazer algum tipo de avaliação, alguma coisa, vão dizer que, não, isso é normal, o bebê tem refluxo até os 3 meses. Se você escutar isso, foge, porque assim, é normal que o bebê apresente algum tipo de regurgitação? Pode acontecer, o bebê tem uma certa dificuldade de conseguir manter o leite ali dentro do estômago, assim como nós, com os alimentos que a gente come. Só que não é normal ele ficar numa volta constante, ter uma quantidade exagerada de volta de leite, ou ter os sinais associados, se o bebê fica irritado, se ele tem soluço, se é aquele bebê que não pode ser colocado deitado porque ele chora muito, se depois das mamadas ele briga, chora, se joga para trás, tenta jogar a cabecinha para trás. Então tudo isso é sinal de que pode estar tendo alguma alteração, algum tipo de alteração de funcionamento de todo o sistema dele, causando aí esse desconforto que ele está apresentando. Então não é normal o bebê ter refluxo, a gente não precisa esperar até os 3 meses para ver se vai melhorar, até porque não é promessa para ninguém que depois dos 3 meses a dor melhora de uma forma milagrosa. Então não dá para a gente esperar até os 3 meses para ver se o bebê vai conseguir aguentar ali, para ver se ele vai ficar sem dor. Porque aí, além do sofrimento que o bebê vai estar apresentando, vai ter um sofrimento para você e para sua família também. Porque o bebê que tem dor não vai dormir bem, ele vai começar a ter uma rotina de sono péssima dentro de casa, isso vai afetar você, seu marido, seus outros filhos, se você tiver, toda a rotina da casa. Então aquela mãe que fica naquele estresse tremendo e aquela tensão, aquela preocupação, aquela mãe que não consegue descansar. Então, muitas vezes, todo esse processo pode ser evitado, todo esse estresse, toda essa preocupação pode ser evitado se a gente conseguir entender aí a tempo o que está acontecendo com o bebê e aplicar as técnicas certas para poder ajudar, para poder melhorar. E aí a gente pensa na questão medicamentosa, por que o medicamento atrapalha ao invés de ajudar? Porque ele pode enganar todo o sistema do bebê. Então, o medicamento vai funcionar, medicamento para refluxo, vai funcionar como uma camada de proteção, vai fazer uma camada de proteção no estômago, só que isso não quer dizer que ele está curando o problema ou que ele está resolvendo o problema. Ele está amenizando o sintoma. Então ele está amenizando os sintomas, às vezes, de volta de leite ou um pouquinho do desconforto que o bebê tinha ali quando o leite voltava. Só que aí, se você parar de dar esse remédio, o que vai acontecer? Será que esse sintoma realmente vai desaparecer ou ele vai voltar a aparecer? Então é isso que a gente precisa pensar, é nisso que a cabeça precisa ficar, porque a gente precisa pensar se quando a gente está oferecendo um medicamento para o bebê para um tratamento do tipo de um tratamento de refluxo, a gente tem que pensar se esse tratamento está realmente resolvendo aquele problema ou se ele só está mascarando aquele problema. Que daí não adianta nada, porque assim que você tirar a medicação do bebê, ele pode começar a apresentar aí volta de leite constante novamente. Então, assim, a gente pensando na questão do refluxo do bebê, as mães têm essa dúvida constantemente. Até quando que vai esse refluxo? Até quantos anos? Até quantos meses? E vem aquela história, né, de que depois dos 3 meses vai melhorar, mas eu já falei aqui para vocês, nem sempre isso vai acontecer. Então, não deixe chegar no nível de ter que esperar os 3 meses para ver se o refluxo do bebê vai melhorar.
Existe uma forma da gente conseguir descobrir o que está acontecendo, descobrir a causa e oferecer um melhor tratamento para ele, para melhorar, para chegar nessa cura. Então a gente pode fazer isso. E aí o que acontece? Os bebês eles podem enganar um pouquinho por conta de às vezes do uso de medicação ou porque eles começam a consumir alimentos sólidos ali na introdução alimentar. Então a digestão do alimento sólido fica mais dificultosa para ele, é um processo mais lento, o alimento é sólido, então ele não tem tanta facilidade de regurgitar, ele não vomita com tanta facilidade e aí você acha que está tudo bem, que tudo melhorou. Só que o que acontece? O refluxo ele pode aparecer, como eu falei, no bebê de um dia de vida, no bebê de 10, 15, 20, 30, 2 meses, 3 meses. Tudo vai depender das coisas que aconteceram com esse bebê que antecederam esse sintoma, que antecederam esse refluxo dele. E aí a gente precisa ficar de olho nisso. Por quê? Muitas vezes o bebê vai ter esses sinais de refluxo por toda a vida. Sim, infelizmente. É o que a gente procura tentar ajudar os pais em relação a isso o quanto antes, para não ser aquela criança que sofre com alterações de refluxo e aquele adulto que pode ter refluxo também. Então, se a gente pensar na questão funcional de todo o sistema, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a central de comando. Então, a central de comando ali do cérebro, por onde vai sair a inervação que vai comandar o funcionamento do estômago, ela tem uma resposta constante de funcionamento. Se o bebê tem algum tipo de alteração que impede o bom funcionamento dessa inervação, ele vai ter aí sinais de refluxo, ele pode ter aí desconforto de relação de refluxo e isso pode durar aí por muito tempo. Por quê? Pode melhorar, como eu falei, então com o consumo de alguns alimentos sólidos, na introdução alimentar aí o bebê pode começar a ter menos tendência a voltar leite, a voltar alimentos mais líquidos. Só que ele pode continuar tendo constante desconforto, constante mau funcionamento. Aí aquela criança que vai desenvolver, vai começar a crescer, ela vai começar a ter aí provavelmente algumas restrições alimentares, vai ser um pouco mais seletivo com alguns alimentos, porque ele vai perceber aqueles alimentos que causam desconforto para ele, instintivamente ele não vai querer comer. Depois que ele começa a entrar na adolescência, aquela criança que tem aquela dificuldade, que às vezes soluça com muita frequência, que tem uma dificuldade digestiva, que às vezes o intestino não funciona tão bem. Então, para você observar que o refluxo não é só aquela situação ali que o bebê está passando, que ele vai ter essa volta de leite. O refluxo pode acontecer no adulto. Já atendi idosos, trabalhando com adultos, já atendi idosos com refluxo, com sinal de refluxo. Então a gente precisa cuidar desde cedo e aí mantendo todos bons hábitos para que esse refluxo não volte, para que essa criança não sofra aí durante o desenvolvimento. Então, até quando o refluxo dura? As mães perguntam. Pode durar a vida inteira, só que a gente precisa cuidar o quanto antes. Como eu falei, o refluxo de leite, o bebê vai mamar ali obrigatoriamente até os 6 meses, alguns bebês param, alguns bebês continuam mamando. Então, o refluxo de leite pode durar enquanto ele estiver consumindo leite, pode durar enquanto ele está consumindo um alimento líquido em maior quantidade no organismo dele. Só que aí depois que ele começa a consumir alimentos sólidos, isso pode ter uma diminuição. Aí você vai ficar achando que está tudo bem, que reduziu aí esse refluxo dele, mas não. Esse refluxo só está amenizado por conta do tipo de alimento que ele está comendo. Então, se o seu bebê tem refluxo e ele já passou dos 3 meses, isso pode durar aí por muito tempo. Então, não fique esperando até os 3 meses achando que vai melhorar tudo, porque não vai. Quantas vezes, eu nem abri as outras perguntas aqui ainda, mas quantas vezes as mães entram aqui ao vivo para vocês verem e falam que meu bebê está com 4, 5, 6 meses, está com refluxo, o que eu faço? Me ajuda. Eu falo, olha só, gente, prova viva aqui, ao vivo a mãe falando que o bebê está tendo refluxo com mais de 3 meses, então não espera chegar nos 3 meses para oferecer ajuda para essa criança. E o quanto antes a gente cuida, quanto antes a gente consegue resultado. Então, o mais cedo possível a gente pode ter resultado para esse bebê. Como eu falo para vocês, eu atendo crianças maiores no consultório. Hoje mesmo eu atendi um bebê que vai fazer 1 ano.
e ele ainda tem alguns sinais ali que chamam a atenção. Ele teve refluxo, ele teve aí durante a avaliação que eu fiz agora, ele apresentando um pouquinho de torcicolo ainda, que não foi tratado antigamente. Então isso levando a uma dificuldade para ele em alguns alimentos, ele está um pouco seletivo com alguns alimentos. Então tudo isso é sinal de que às vezes a digestão dele foi tão ruim durante todo esse período de desenvolvimento que hoje em dia ele não aceita alguns alimentos. Então quanto antes a gente cuida, mais rápido a gente consegue resultados para ajudar essas crianças.